Oi pessoal do outro lado da tela, aqui é a Ana Beatriz e eu estou muito feliz de estar aqui no YouTube com vocês, falando sobre os assuntos que cercam o meu projeto. Então sejam muito bem-vindos ao Oficinas de Sinestesia, esse meu diário de páginas soltas e totalmente abertas para vocês entenderem a minha vida acadêmica e tudo mais. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito legal, que é a minha jornada como estudante da UFRJ. Eu vou tentar dividir um pouco essa relação, porque esse meu percurso é extenso, então vai ser uma tarefa um pouco difícil. Então eu vou tentar dividir isso com vocês da melhor forma em poucos minutos. Foi e ainda é um relacionamento longo e com muitos conflitos. Então eu vou tentar citar algumas coisas, enfim, vamos lá. Eu vou separar alguns assuntos dentro desses minutos, porque pode parecer que seja muito confuso entender toda essa história de amor e ódio com a UFRJ e tudo mais. Te adoro, melhor do Brasil. Mas enfim, eu vou tentar listar pra vocês esses detalhes junto com algumas fotos e vídeos da época que eu tenho, desde o início até mais ou menos agora, né? Porque a gente entra muito novinho e percebe todas essas mudanças, não só físicas, mas também de cabeça, né? Então eu mudei muito com a UFRJ, então vocês vão conhecer um pouco essa minha vivência, essa Ana Beatriz que foi se modulando, se descobrindo, digamos assim. Então o primeiro ponto é 2017, o terceirão e o Enem, né? Então, dentro desse período, finalizando o ensino médio e tudo mais, eu fui vendo algumas coisas que eu queria fazer e outras não, né? Então, o caminho universitário é árduo. Ele começa muito antes da gente entrar na faculdade. É tudo muito complexo falar disso quando a gente não tá se a gente não passou. Mas é algo que vai ficar muito mais tranquilo quando a gente está estudando e quando a gente está estudando aquilo que a gente gosta, né? Então eu acho que a gente precisa ter um certo conhecimento prévio do que se trata isso tudo, né? Então o que eu diria pra vocês é que eu preciso explicar tudo do começo, né? Bem lá do início tudo, né? Então é muito doido, mas vamos lá. O ensino médio, principalmente, é complicado. A gente que passou pro ensino médio, a gente sabe quantas coisas acontecem em 3 anos, né? Então, eu sempre fui uma criança que gostava muito de estudar, bem nerd nesse sentido, e eu sempre fui muito curiosa, então isso sempre facilitou os meus processos de estudo. Então eu sempre acabei gostando muito de história por isso, porque eu sempre tinha curiosidade de saber o que aconteceu, o que ainda vai acontecer se a gente for caminhar de tal forma. Enfim, eu sempre quis entender reinados, quis entender as estruturas políticas, geográficas, enfim, todos esses contextos. Então, indiretamente, eu acabei entrando em História da Arte. Uma das disciplinas que eu mais gostava da escola era esse lado mais artístico. Então, juntar esses dois sentidos, eu acho que essas duas áreas, digamos assim, sempre foi muito fascinante pra mim, porque História da Arte era a minha disciplina favorita da escola, e quando não era História da Arte, era arte propriamente dita. Então, sei lá, estudar características de movimentos, entender as técnicas das pinturas, de filme, de fotografia, sempre foi algo muito divertido pra mim. E é isso, né? Aí eu pensei, por que não estudar isso tudo, né? E mais a fundo. Então, um detalhe, né? Um detalhe que eu acho que é muito importante pra gente mencionar aqui é que História da Arte não foi a minha primeira opção. Mesmo que eu tenha falado que eu gosto muito de estudar história e tanto artes e juntar as duas coisas dentro dessa perspectiva que é totalmente diferente da história, estudar a história da arte. É completamente diferente também estudar artes visuais e estudar história. Mas enfim, outro ponto para ser destrinchado futuramente. E aí eu acho que
Enfim, a UFRJ e nem a História da Arte eram as minhas primeiras opções. Meu sonho, e eu acho que ainda é, em certos aspectos, a licenciatura em música pela Unirio. Contudo, muitos poréns aconteceram em 2017, porque foi um ano muito confuso na minha vida e eu acabei não sendo classificada. Então, no teste de habilidades especiais que acontece, né? Pra quando você tem umas faculdades que precisam desse entendimento maior. Enfim. E aí eu acabei não passando e aconteceu muitas coisas na minha cabeça e tal. Eu fiquei, putz, eu tenho que achar alguma outra faculdade pra mim, porque música não dava. E aí eu pensei, sei lá. Aí eu fiquei pensando. O que poderia ser pra minha vida depois de 2017, né? Porque foi bem complicado pra mim ter esse resultado. E não é fácil a gente receber um não no começo, quando a gente tá, sabe, iniciando todos esses preparos. E o Enem é muito complicado da gente fazer, porque eu fico muito ansiosa. Eu fiquei muito nervosa. Então, não era pra ser naquele momento, né? E aí, não foi fácil passar por isso tudo, principalmente porque eu tava muito certa em relação a fazer a licenciatura, principalmente em música. Então foi um baque, mas também não foi muito complicado, porque eu tive que pensar nas minhas paixões, e arte sempre foi a minha paixão, não necessariamente apenas música. Então eu olhei para esse lado das artes visuais. E aí que História da Arte entra, porque eu fui pesquisar o que eu poderia fazer, né, em relação à faculdade, e o que eu poderia fazer em relação às artes. Aí eu fui procurando no site das universidades, e eu acabei me identificando muito com os cursos da Escola de Belas Artes da UFRJ. Então eu estudei quase todos eles pra me decidir se seria História da Arte ou não. E aí eu adorei, eu me identifiquei muito com o programa da época do curso. E aí, outra coisa, né? Eu dou uma dica pra quem tá indeciso, ou que quer saber mesmo o que quer fazer, se é a universidade e tal. Dá uma pesquisada, procura a lista de disciplinas obrigatórias, se tem estágio, como é o TCC, e entre outras coisas, porque a gente pode se precaver antes, né? Em vez de trancar a disciplina, a faculdade no momento que você está estudando, por que você não procura antes de entrar e ver se realmente é aquilo que você quer, né? Então, recapitulando tudo isso que eu acabei de falar, eu falo um pouco rápido, então me desculpa aí, galera. Eu só tô tentando contar isso tudo pra vocês da melhor forma possível, e eu acho que é muito legal os calouros assistirem esse vídeo e entenderem também como foi a minha experiência nisso e como tá sendo a experiência de vocês, né? É algo que a gente tem que pensar muito. Mas também tudo bem, né? Se a gente decidir trancar, se a gente decidir continuar, se a gente decidir... Enfim, o que a gente... O que a gente for viver, a gente vai viver, né? Então, eu fiz o Enem em 2017 e eu ingressei no curso de História da Arte em 18.1. Um detalhe que pode ajudar vocês é que vocês podem entrar tanto no início do semestre quanto no segundo semestre. Depende muito da sua nota de corte de cada curso. Então vai depender muito dessas notas do Enem, do SISU, do ProUni, enfim. E aí eu não lembro de muita coisa dessa época, porque eu tava em níveis de estresse muito alto. Eu tava muito nervosa, como eu falei, e tava sendo um ano muito complicado pra mim. Então eu acabei deletando da minha cabeça muito rápido. Amém em relação a isso, porque é muito bom deletar coisas ruins, mas é aquilo, né? É muito triste a gente passar por anos assim e acabar perdendo essas lembranças que poderiam ser vistas com outro olhar no futuro, né? Que no futuro, no caso, é agora, mas enfim. E aí eu entrei na melhor do Brasil, né? A UFRJ. E a UFRJ foi criada lá em 1920,
A EBA, que é a escola que o meu curso faz parte, foi em 1816, então... História, mas, enfim, essas datas de 1920, 1816 para a EBA, 1920 para a UFRJ, isso não quer dizer que a história da arte está dentro desse período. É muito mais recente. A história da arte é um bebê. A primeira turma foi lá em 2009, então, tipo, tem muito tempo. Já vai fazer 13 anos de curso. E a UFRJ é gigante. Ela tem um prédio enorme, vários na verdade. E ela está espalhada em vários lugares do estado do Rio de Janeiro, que é a Ilha do Fundão, Praia Vermelha, centro do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Macaé. Então eu indico também vocês visitarem os prédios e pensar em vários modos de como vocês vão se locomover para chegar lá, né? Porque a gente sabe que trânsito não é fácil. E aí, outra coisa também é que eu procurei muito, quando eu finalmente fiz a minha matrícula, no primeiro período, eu andei por toda essa UFRJ, quase toda, né? Porque eu ainda não fui em Macaé e nem Duque de Caxias, mas os outros lugares eu já fui também, e os prédios dentro desses campos. Mas enfim. E aí, a gente tem que se atentar em uma coisa que é muito importante, que aconteceu em 2016. Enfim, um incêndio na reitoria. E aí, como eu falei, né, eu entrei em 2018, 2 anos depois do incêndio da reitoria. A reitoria, pra quem não sabe, tem 3 nomes, na verdade. Isso porque a história do prédio do curso é longa, é uma história muito longa junto com a história da EBA. Enfim, a Escola de Belas Artes, a EBA, que eu vou falar muito EBA, eu acho que já teve uns 2 ou 3 prédios, se eu não me engano. E ela acabou se transferindo em meados da década de 70 para o prédio chamado e foi construído pelo Jorge Machado Moreira, que foi projetado para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, no campus do Fundão. Mais tarde, o prédio era da FAU no começo. Depois, a EBA foi para lá e depois a reitoria. E aí, se você, calouro, ouvir nos corredores, prédio da FAO, prédio da EBA, prédio da reitoria, saiba que é a mesma coisa. Sério, é a mesma coisa. A gente vai ter uma guerra entre pessoas falando, não, o prédio é da FAO, não, o prédio é da EBA, não, o prédio é... Enfim, é o mesmo prédio. Porque as instituições estão bem separadas nesse espaço, mas é aquilo, né? Era da FAO, não vamos negar. Mas aí acabou se juntando, se separando, se juntando, enfim. E aí teve o incidente que foi o incêndio que devastou o 6º, 7º e 8º andar do prédio. Justamente os andares reservados para ela e para a história da arte. E outras coisas administrativas. Com isso, foi praticamente impossível estudar nesse prédio. A escola teve que ser realocada em outros prédios, principalmente na Faculdade de Letras, que é bem ali do lado. Se vocês forem ver o mapa, eu acho que vai ser interessante. Eu acho que eu vou colocar o mapa aqui, do meu ladinho, para vocês terem uma noção que, tipo, reitoria de um lado e EBA do outro. Quer dizer, já tá me confundindo nos nomes. Reitoria de um lado e letras de outro. Enfim. E aí, a escola teve que ser realocada por impossível estudar em um lugar queimado, sem estrutura nenhuma, sem preservação nenhuma. E aí, a gente teve aulas em outros lugares, mas em sua maior parte foi no Bloco H, que foi a minha casa, e tanto da EBA, entre 2018 a 2022. Eu tive apenas 3 disciplinas na reitoria, sendo que eu nem cheguei a cursar direito essas disciplinas dentro do prédio. Era mais fora do que dentro, então a minha relação não foi muito forte com a EBA,
a escola EBA, a História da Arte, ficou pra mim um pouco desconexa. Eu me sentia mais de letras do que EBA. Enfim. E aí eu não tive uma relação tão forte com a reitoria desse jeito, porque eu não sei, eu acho que é parte mais minha do que dos outros colegas. Mas o que eu posso dizer da minha parte é que eu fiquei mais em letras do que na reitoria. Então faz sentido eu me sentir mais pertencente de lá do que da reitoria, porque, enfim. Esse daqui é um dos primeiros vídeos que eu vou estar falando sobre isso. Então eu acho interessante eu dar esses panoramas, né? Mas aí, voltando para História da Arte. O curso de graduação em História da Arte foi criado em 2008, com a sua primeira turma em 2009.1. Eu entrei 10 anos depois dessa sua criação. O curso ele tem o intuito de formar bacharéis. Eu sou bacharel. Eu serei bacharel, né? E isso quer dizer que é um curso teórico, ele não forma professores nem técnicos, mas é algo mais amplo do que isso. O historiador da arte pode trabalhar tanto na curadoria, mediação, crítica, gestão, enfim, tanto no âmbito público quanto privado a gente pode trabalhar em vários aspectos da cultura. Então, basicamente, o curso consiste em 8 períodos, sendo o último para o TCC, mas o que, gente? A gente não tem mais a obrigação de estagiar, mas em contrapartida a gente tem 120 horas de atividades complementares e 240 horas de extensão. Isso na época que eu entrei. Essas horas basicamente são atividades que você desenvolve em eventos, cursos, mas também extensões que são ações de diálogo entre a universidade e um público muito específico, com uma temática muito específica, pautada em algo do externo. Enfim, né? E aí, essas coisas você vai acabar conhecendo quando você entrar na universidade, na verdade. Muitas das coisas que eu vou falar serão bem básicas nesse sentido, porque a ideia é falar sobre mim e não o curso. O curso eu acho que ele vai fazer algo em relação a isso, né? Eu não tô aqui como porta-voz da EBA e nem da UFRJ. Então, ela que serviria nesse sentido, né? De vender o seu peixe e tudo mais. A minha ideia é falar sobre mim. Então, eu digo de novo, né? Pesquise sobre tudo isso antes de você entrar. É muito importante você ter essas informações já na sua cabeça, porque quando eu me matriculei e quando eu comecei a cursar as disciplinas, isso tudo foi surgindo no decorrer das minhas ações. Mas você pode procurar isso antes, tanto o coordenador do curso, para tirar algumas dúvidas sobre esses processos que eles sempre vão aparecer no decorrer do seu período lá dentro, né? Enfim. E aí eu acho muito interessante você pensar nisso quando você for se matricular e for escolher a EBA como escola para você se formar e tal. O curso é presencial, mas devido o lance da Covid-19, né? De novembro de 2020 a março de 2022, bom tempo, tivemos aulas online. Então, imaginem, eu terminando o meu 4º período, porque eu entrei em 18.1, então 18.1, 2, depois 19.1, 2, e aí vem 2020. E aí tá, eu tava terminando em dezembro de 2019 com muitos sonhos, iniciando a minha carreira, na verdade, tava começando. E quando chega por volta de meados de março, não dura nem uma semana, a pandemia é decretada. Olha o baque. Então, no meu 5º período até o 8º, eu tava estudando em casa, e isso foi muito tenso. Eu passei... Então, né, eu falei que do 5º até o meu 8º período eu estudei em casa, que foi 2020 a 2022. Eu passei do 8º período. Isso pode ser feito e tal, mas
é indicado você terminar no oitavo, né? Mas eu não consegui fazer isso. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô encerrando o meu 10º período. Isso aconteceu porque a maioria das disciplinas estavam sendo ofertadas em terças e quintas. E o meu currículo de disciplinas acabou mudando em 2019, então ficou completamente uma bagunça. A minha agenda não estava cabendo isso tudo. E algumas disciplinas do quarto foram pro primeiro período, enfim, foi uma desorganização que aconteceu. E não dava pra seguir essa organização nova. Então eu precisei adaptar minha vida inteira, além de ter outros compromissos, né? Então, sabe quando a gente tá preparada pra tais dias e no final muda tudo? Então, foi bem isso. E aí tem também, que é outro detalhe, né? A quantidade de disciplinas e a sua dedicação. Porque como é um curso extremamente teórico, você precisa ler, você precisa estudar, às vezes você precisa tirar mais de um dia para você fazer isso tudo. Então eu tentei priorizar todos esses momentos de imersão na disciplina, do que ficar correndo atrás do tempo, correndo contra ele, que é totalmente relativo também, né? O tempo que você vai dedicar a uma coisa. Então eu queria me cobrar menos, porque eu tava me cobrando demais. Eu tava fazendo muitas disciplinas. Então eu preferi dar prioridade ao tempo de estudo. Por isso que eu demorei. Eu já tava muito avançada pro meu 4º período, mas com a Covid eu dei uma diminuída. Eu fui parando, eu fui atrás de trabalho também, pra conhecer de fato o meu campo. Então eu acho que é legal você curtir os seus 4 anos da faculdade, mas também sabendo que ele pode ser mais de 4 anos, né? E é isso. Cá estou no meu 10º período, escrevendo minha monografia para ter o título de bacharel em História da Arte. Eu ainda fico boba quando eu falo isso, mas eu fiz muita coisa nesses anos da faculdade. E foi a partir da faculdade, a universidade pública. Eu agradeço muito a todos aqueles que tiveram comigo nesses momentos mágicos. Foram complicados, mas estamos aí. Eu acho que a gente sempre tem um lado bom e um lado ruim das coisas. E 2023 chegou, né? Eu estarei me formando esse ano. Eu acho que vai ser algo entre março e abril, alguma coisa assim. Eu ainda tô me decidindo, mas eu sei que vai ser no início do semestre de 2023.1. Sendo o meu 11º período. Ai. Eu acredito real que 2023 vai ser o ano do recomeço. Mas é algo estranho, né? Eu falar que é um recomeço com a finalização do curso, né? Mas eu acho que vocês vão entender mais ou menos isso. Tipo, eu digo que o ano vai ser o recomeço, mas vai ser a partir dessas finalizações importantes. Então eu vou finalizar muitas coisas, tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional e acadêmico. Eu fico muito feliz com esses períodos de finais de ano, principalmente dezembro e janeiro. Eu acabo ficando muito animada dentro desses dias, né, desses meses. E aí é todo esse lance de fim, início, e é algo muito legal, né? Outra coisa. O currículo a ser cumprido pelos alunos de História da Arte. Então, História da Arte é um curso considerado integral, com disciplinas das 9 horas às 4 da tarde. Quando eu comecei, os turnos eram de 10 a 1 e de 2 às 5. Como eu falei, né? Eu entrei em 2018 e 2019 ocorreram mudanças na faculdade e a maioria das disciplinas eram em letras e enfim. E aí, a Linda tá latindo, a minha cachorra. Enfim, ela vai surgir em alguns momentos, foi mal. E aí a maioria das disciplinas eram na faculdade de letras. E a gente também já estudou no CT, que é o Centro de Tecnologia, enfim. E aí o corpo docente, a sua maioria, eles fizeram outras graduações. Mas para dar aula em História da Arte, você tem que ter mais ou menos uma especialização ou um doutorado ou uma pós
em História da Arte. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu acho que só 2 professores fizeram a faculdade de História da Arte. Acho que um deles estudou na EBA e o outro se formou lá na UERJ. Então, outra coisa também, né? O curso começou em 2019, então para você ter tanto a graduação, tanto a mestrado, tanto doutorado, demora um tempo, né? Então, pô, esse tempo todo para você ter um professor de História da Arte que cursou EBA é um pouco difícil de achar, mas não é impossível, porque eles estão chegando. Então tá surgindo muitos doutores em História da Arte que fizeram a graduação de História da Arte. Então isso é muito legal e no futuro todos os professores de História da Arte são formados na UFRJ por História da Arte, né? Eu acho que esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu vou tentar finalizar mais ou menos esse entendimento, né? Pra gente cursar a História da Arte, a gente precisa apenas da nota do Enem. E aí depois que a gente faz a nossa matrícula e tudo mais, a gente começa a ter as nossas disciplinas. A gente tem uma grade horária e tudo mais. E aí entra a grande sacada. Porque História da Arte é um curso teórico, mas a gente tem que se deslocar muito. No início pode ser até nas disciplinas do prédio de letras e tudo mais, mas também a gente vai para espaços culturais. Estudar as exposições, conhecer bibliotecas, conhecer os manuais de História da Arte, conhecer pessoas, fazer o nosso network básico. Então a gente tem que ir conhecer novas leituras, novos autores, participar como ouvinte de palestras ou ser o palestrante, enfim. A gente tem que deslocar bastante no Rio de Janeiro. Bom, do Rio de Janeiro, né? Tem gente que prefere ir pra Europa, né? Mas tô falando de um nível mais realista do Rio de Janeiro. E, enfim, eu comecei muito a minha vida no Fundão e no centro. Era basicamente todo dia. Então, a gente começava de manhã a aula e logo depois a gente estava no centro andando pelo CCBB, por exemplo. E aí, outra coisa muito legal é que como a gente faz pra se alimentar, né? Porque era uma loucura isso tudo de acordar cedo, chegar no Fundão, olha. Pra quem não sabe, o Fundão é uma ilha que é complicadíssima de chegar, porque toda hora é um trânsito, toda hora é um problema, BRT, Avenida Brasil, Dutra, enfim. Ainda tem a ponte Niterói, então é muita loucura. E aí a gente se alimentava basicamente pelo bandejão, né? O apelido do Rio, o restaurante universitário de R$2. Então é muito legal, mas é aquilo, todo início de semestre ele fica lotado. O nosso material básico de disciplina, né? De cada disciplina. Como eu falei, né? É um curso teórico, então a gente não precisa de muita coisa. Mas eu acho que a gente precisa do básico, que é lápis, caneta, borracha, enfim, material normal. Pastas e espaço no Drive, espaço no e-mail, porque vocês vão usar muito. Eu fiz muitas anotações à mão, mas também a gente faz muito trabalho que a gente precisa compartilhar com o outro, então acho que pasta física, mas também pasta na nuvem é sempre interessante. Porque o curso tem tanto seu nível básico quanto aprofundado, que discorre muitas coisas sobre muita coisa teórica, muita coisa metodológica em cada disciplina que está sempre interligada com um assunto crítico, com algum tema específico. Então, olha, a gente tem metodologia da pesquisa, mas a gente também tem arte africana. A gente tem arte asiática, arte na América Latina, fotografia, cinema, história. Então a gente tem muita coisa. Antropologia, então a gente tem muita, mas muita coisa. Então eu acho que eu vou separar um vídeo pra falar sobre isso tudo que eu falei super rápido em pedacinhos. Então eu acho que vai ser bem interessante toda essa nossa jornada. Eu tô morrendo de sede, mas enfim, eu vou tentar terminar esse vídeo pra gente fechar essa ideia inicial dessa série de vídeos. Isso já tá decidido que vai ter uma série de vídeos falando sobre História da Arte na EBA da UFRJ. Então, basicamente, eu acho que eu dei um panorama muito extenso sobre o curso. Eu acho que isso não termina aqui,
Porque, como eu falei, né, tem muita coisa que precisa ser destrinchada e eu ainda nem falei da minha opinião diante de toda essa minha experiência, de todos esses cenários que eu mencionei. Então, com certeza, vocês terão um retorno sobre isso. Vocês vão ter muitos episódios aqui no canal de Oficinas de Sinestesia. Por quê? Porque mesmo que o Oficina de Sinestesia seja sobre a Fiocruz, seja sobre sinestesia, essa história, essa parte da minha vida, a história da arte em si, é muito importante para eu chegar nesse processo, porque sem fazer história da arte, eu não estaria fazendo o projeto, eu não estaria na Fiocruz pesquisando sobre sinestesia, nada disso teria acontecido. Então eu acho muito importante vocês terem esse acesso para vocês entenderem o que eu tô falando, porque é muita coisa. Então, essa só é a primeira parte. Tem mais partes vindo. E eu acho que vai ser muito legal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem essa playlist. Porque tô gravando isso agora, mas com certeza quando sair esse vídeo vocês vão ter já uma estrutura já preparada, programada em relação a isso. Então, como eu tava falando, história da arte é bem complicada, porque envolve muitas vírgulas, envolve muitas coisas, né? Tanto do curso quanto a minha vivência nele. Então eu acho que é isso, queridos. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu vou beber água, pode deixar. E muito obrigada por me acompanharem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.